Tá. Agora avisa quando grava e para. É, Acho que já pode começar, né? Eu acho que sim. Vamos começar. tá bom. Bom, boa noite, Pera, pessoal. pera, 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 Alexandre, eu vou te Sim, apresentar. perdão. Bom, pessoal, boa noite. Depois de um tempinho que a gente ficou sem a gente se encontrar para discutir um pouquinho de assuntos de UTI, hoje vamos escutar a apresentação do Dr. Alexandre Francisco Silva. O Alexandre, ele é médico cardiologista e médico intensivista. É, e também participa da preceptoria da residência de medicina intensiva aqui em Hospital Municipal de São José dos Campos e na Santa Casa também de São José dos Campos. Alexandre milita tanto na área da cardiologia, da medicina intensiva e gosta bastante da parte de monitorização hemodinâmica, sobretudo na área customizada. Então, o que ele nos vai apresentar acho que vai ser de interesse, sobretudo de quem está começando na parte de monitorização hemodinâmica em UTI, e acredito que vai ser bastante produtivo, né, para eles e, na verdade, para todos nós. Então, Alexandre, a palavra está com você. Obrigado, doutor Alejandro. Obrigado, doutor Rui. Boa noite, pessoal. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. A minha apresentação, eu tentarei falar sobre monitorização hemodinâmica em UTI. Tentarei não me ater a números, a nomes, a siglas, mas tentar mostrar a monitorização hemodinâmica de um aspecto geral e, no final, uma monitorização também customizada, né? Porque nós temos UTIs com vários níveis de complexidade, os colegas trabalham em UTIs também de vários níveis de complexidade, cidades diferentes, então tentarei mostrar a monitorização hemodinâmica para os colegas, tá bom? Se houver algum problema aqui na minha apresentação, me avisem, por favor, porque essas tecnologias são novas para mim, tá bom? Bom, meu nome é Alexandre, né? O doutor Alejandro me apresentou. Eu sou formado pela Unirio, tá? Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Hospital Gafreguini. Fiz clínica médica no Hospital Federal de Bom Sucesso e cardiologia no Hospital Federal da Lagoa, na cidade do Rio de Janeiro. E fiz medicina intensiva em São José dos Campos, sob a preceptoria do doutor Alejandro, doutor Rui, doutora Márcia, doutora Simone e também a Alessandrinha, vários colegas dos quais sou amigo até hoje, tá? E muitas das coisas que eu apresentarei aqui eu aprendi com os meus preceptores e aqui em São José dos Campos, tá bom? Bom, esse aqui é o Hospital Gafreguini, a universidade que eu me formei, o Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Esse aqui é o Hospital da Lagoa, um bonito hospital, vista bonita para a Lagoa. Esse aqui é o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florense, que é o Hospital Municipal ou Hospital da Vila, em São José dos Campos, onde eu fiz minha residência em medicina intensiva. Bom, por que nós fazemos monitorização hemodinâmica nos pacientes críticos? Qual o objetivo? Por que aquele monte de monitor? Por que aquele monte de números, valores, alarmes, coisas que piscam, monitores um mais bonito que o outro, ou locais com monitores mais simples? Por que que nós fazemos monitorização hemodinâmica? Tá?
A monitorização hemodinâmica tem o objetivo de vigiar, fiscalizar, ver as condições para que a mitocôndria realize o ciclo de Krebs. É uma detecção, é uma vigilância, é uma monitorização de vários fatores, várias premissas, tá? Que vigiam como está a respiração celular. Ou seja, o objetivo final é ter uma mitocôndria fazendo o ciclo de Krebs e nos dando 36 ATPs para que o nosso organismo funcione e lute contra doenças, que ele tenha suas funções vitais plenamente desenvolvidas. Então, o objetivo da monitorização hemodinâmica é monitorar e tentar intervir quando algo está errado para que nossas mitocôndrias trabalhem. Tá bom? Esse aqui é o Dr. Hans Krebs, ele que foi do qual o ciclo de Krebs herdou o nome, tá? Ele pesquisou e detectou a respiração celular aeróbica. Tá? Esse aqui nós vemos desde o segundo grau, no meu tempo chamava segundo grau, agora é ensino médio, né? Desde o ensino médio, o ciclo de Krebs tem nos acompanhado, a glicólise, o oxigênio, 36 ATPs, e é isso que nos faz funcionar, é isso que o nosso corpo quer. É para isso que nós estamos trabalhando, monitorando para que sua bomba de sódio, potássio, ATPase, funcione, para que o sódio e o potássio sejam trocados na célula, para que as funções vitais dos tecidos funcionem. Então, nosso objetivo é vigiar o ciclo de Krebs, ver se está funcionando. Todos aqueles números nós temos que corrigir o que estiver errado, alterado, para que o nosso ciclo de Krebs transcorra bem e nos dê 36 ATPs. Tá? Daqui é o fósforo, tá? Ele tem elétrons altamente energizados que são utilizados em transporte ativo, a bomba de sódio e potássio. Então, tem que ser um composto altamente energético para atuar nesses mecanismos biológicos. E aqui está o que nós não queremos. Nós não queremos a anaerobiose. A anaerobiose, não há o ciclo de Krebs, não tem oxigênio na tua célula, a mitocôndria vai usar a glicose transformando em lactato. A sua célula vai usar a glicose sem oxigênio e vai transformar em lactato, que só vai dar 2 ATPs. Então, é mais vantajoso para a nossa vida produzirmos 36 ATPs pelo ciclo de Krebs do que 2 pela anaerobiose, que é a produção de lactato pela célula. Tá? Então, nós temos a respiração celular aeróbica, que nós queremos, e tem a anaeróbica, que é a célula dando o seu jeito. Porém, não vai produzir muita energia e o produto final disso será disfunção orgânica e morte. Morte celular, morte de tecido e, consequentemente, morte do ser humano acometido pela doença. Tá bom? Então, nós estamos vigiando para que o ciclo de Krebs ocorra bem. Bom, a monitorização hemodinâmica tem várias funções, tá? Tem várias aplicações. Nós monitorizamos para avaliação do choque da hipotensão, nós monitorizamos num desmame ventilatório difícil, nós monitorizamos para repor volume, a fluido-responsividade, tá? Então, eu falarei agora sobre o choque, a avaliação do choque, que é uma das principais funções e objetivos da monitorização hemodinâmica do doente crítico. Tá? O choque. Muitas vezes nós achamos que choque é uma queda de pressão. É uma pressão sistólica menor que 90, uma pressão arterial média menor que 70, 65, mas o choque não é isso. O choque é uma perfusão tecidual incapaz de responder às necessidades celulares.
ele não é definido pela pressão arterial. Ele é uma quebra no balanço entre a oferta e o consumo de oxigênio pela célula. Independe do valor pressórico. Nós temos pacientes com pressão arterial normal que podem ter um lactato de 4 e é chamado de choque críptico. A pressão está boa, pré-AM normal, você vê um lactato acima de 4, então a célula está avisando. Não está tendo ciclo de Krebs, está tendo anaerobiose, não está tendo o balanço da oferta de oxigênio, que nós chamamos de DO2, com o consumo de oxigênio por essa célula para que produza o ciclo de Krebs. Então, a quebra desse balanço de oferta e consumo de oxigênio pela célula é chamada de choque, tá bom? Não necessariamente uma pressão baixa ou uma PAM baixa, tá bom? Bom, nós podemos, através da monitorização hemodinâmica, classificar os tipos de choque. Tá? Nós temos o choque hipovolêmico, cardiogênico, distributivo e obstrutivo. Tá bom? Hipovolêmico, perda de plasma, desidratação, cólera, uma hemorragia maciça, um trauma fechado, lesão de bacia com hemorragia interna. Esse aí é o nosso choque hipovolêmico. O choque cardiogênico é por alteração cardíaca, uma falência da bomba cardíaca, um defeito mecânico ou não, tá? Mas uma perturbação predominantemente cardiogênica. O choque distributivo, nós já teremos uma baixa de resistência vascular sistêmica. Nós temos o choque anafilático, o choque neurogênico, o choque séptico, e nós também temos isso na insuficiência da suprarrenal. E nós temos um choque obstrutivo por aumento de pressão intratorácica, um pneumotórax, um aumento de pressão intrapericárdica, um tamponamento cardíaco, uma embolia pulmonar. E nós podemos, através da monitorização hemodinâmica, descobrir qual o tipo de choque ou se temos choques misturados, porque não existe apenas, é só um choque hipovolêmico, às vezes é um choque chamado de choque misto. Temos vários componentes de choque no mesmo paciente. Tá? Então, a monitorização hemodinâmica nos permitirá, através da pressão capilar pulmonar, do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica, nos ajudar a definir quais os tipos de choque. Por exemplo, o choque cardiogênico, nós temos predominantemente uma queda do débito cardíaco, que nós vamos ver que pode ocorrer em outros choques. Mas nós teremos também uma resistência vascular sistêmica aumentada reflexamente para tentar compensar esse baixo débito cardíaco e também um aumento da pressão capilar pulmonar. Aqueles monitores todos que nós vamos ver daqui a pouco nos mostrarão valores que nos ajudarão a definir, a diferenciar o tipo de choque. No choque hipovolêmico, nós temos uma queda da pressão capilar pulmonar, queda da pressão venosa central, que vai levar a uma queda do débito cardíaco por baixo retorno venoso, mas nós podemos ter uma resistência vascular sistêmica normal ou aumentada. No caso do choque distributivo, nós podemos ter variações de pressão capilar pulmonar, débito cardíaco, mas nós vamos descobrir uma resistência vascular sistêmica baixa. Então, os monitores ou as contas que você for fazer vão mostrar uma resistência vascular sistêmica baixa. Então, pense em choque distributivo, tá bom? E o choque obstrutivo, ele varia na pressão capilar pulmonar, baixo débito e a resistência vascular sistêmica. Mas se nós procurarmos aqui, distributivo, resistência vascular sistêmica baixa, hipovolêmico, pressão capilar pulmonar e PVC baixa, cardiogênico, débito cardíaco baixo. Então, você monitorando o paciente, você vai ter um caminho, você vai conseguir trilhar e descobrir esse choque é cardiogênico, esse choque é séptico, distributivo. Não, é um provável TEP, é um choque obstrutivo. Então, a monitorização hemodinâmica vai te ajudar a descobrir o tipo de choque. E nós vimos que o choque é uma quebra do balanço entre a oferta e o consumo do oxigênio para a célula. Tá? Então, a avaliação do estado do choque é uma das principais funções
da monitorização hemodinâmica. O choque também dá alguns sinais clínicos, tá? Ele é variável, não é obrigatório. Por exemplo, sinais clínicos. Uma hipoperfusão cutânea, você vai ter pele fria e úmida, cianose, vasoconstrição. Na parte renal, uma queda do débito urinário. Parte neurológica, redução do nível de consciência. Sinais hemodinâmicos, nós podemos ter ou não, tá? Uma queda da pressão sistólica abaixo de 90, uma pressão arterial média abaixo de 70. E teremos também uma taquicardia reflexa tentando compensar a queda da pressão arterial. E sinais bioquímicos é a anaerobiose, nós temos um aumento de lactato, de acordo com o kit do teu hospital ou da tua unidade, mas geralmente a valores acima de 1,5 milimol por litro de lactato, nós estamos tendo anaerobiose. Existem outros fatores que aumentam o lactato, tá? Mas eu estou falando principalmente no choque, tá? Nas horas iniciais do choque, o lactato é de muito valor até na conduta terapêutica do paciente. Então, monitorização hemodinâmica ajuda na investigação e qual o tipo de choque do paciente. E nós temos um monte de números, um monte de nomes, um monte de valores que não precisem ficarem preocupados. Por quê? Porque com o tempo vocês vão se acostumar com os valores, vão saber até de cabeça a maioria deles, mas eu vou ter que discorrer sobre um por um aqui, tá bom? Então, eu vou falar agora sobre os parâmetros hemodinâmicos na monitorização. Nós vamos monitorar esses itens aqui, e isso nos ajudará a ver o tipo de choque, como nós já vimos antes, e ver como está a oferta e o consumo do oxigênio pela célula. Por exemplo, débito cardíaco. Nós temos o débito cardíaco, nós temos o índice cardíaco, que é o débito cardíaco pela superfície corporal, nós temos a resistência vascular sistêmica e o seu índice, que aí é pela superfície corporal. Nós temos medida de pressão da artéria pulmonar média e nós também temos pressão de artéria pulmonar ocluída ou de cunha. Nós também vamos investigar pressão venosa central, pressão arterial média, saturação venosa de O2 e a saturação venosa central de oxigênio. A oferta e o consumo, tá? É o que define o choque, o DO2 e o VO2. Nós vamos investigar a taxa de extração pela célula, tá? Que chama TeO2, e o lactato arterial, dentre outros. Esses valores ao lado, os monitores darão para os senhores, ou nós podemos também fazer contas para descobrir, como nós vamos ver lá na frente. Tá? Tudo isso tem uma fórmula, tem um jeito de se descobrir. Os monitores já vão dar isso automaticamente, tá bom? Então não se preocupem com esses números, com esses valores, mas esse aqui é o guia, é o caminho pelo qual nós descobriremos o tipo de choque e como resolver a situação para reverter a anaerobiose. Bom, então nós temos aqui a célula, tá? O sistema arterial, o sistema venoso e os capilares. A oferta de oxigênio é chamada de DO2. O consumo de oxigênio pela célula é chamado de VO2. A taxa de extração de oxigênio pela célula é a taxa, o percentual de oxigênio que aquela célula está recolhendo, tá? E aqui tem a saturação venosa de O2, SVO2, e a SVCO2, C pequenininho, que é venosa central, que vai refletir o oxigênio que não foi usado pela célula e que está voltando pelo sistema venoso em direção aos pulmões, o que não foi utilizado. Então, discorrerei sobre eles. Essas fórmulas, elas são já automaticamente calculadas pelos monitores. Quando ele mostra DO2 de tanto, VO2 de tanto, taxa de extração de tanto, saturação venosa central de oxigênio de tanto, o teu monitor já vai usar o que eu vou mostrar aqui.
Nós estamos vendo que o DO2, ele é o conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco. Para calcular o conteúdo arterial de oxigênio, nós temos que saber a hemoglobina, saturação arterial de oxigênio, pressão arterial de oxigênio. Então, nós temos, para cálculo da oferta de oxigênio, nós temos que saber o hemograma do paciente, a gasometria arterial do paciente e o débito cardíaco, qualquer método que você tem. Ok? Então, com esses exames e a medida do débito cardíaco, você descobre a oferta de oxigênio, o DO2. Ok? Agora, vamos ao consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio é o débito multiplicado pelo conteúdo arterial de oxigênio e o conteúdo venoso de oxigênio. Eu não botei aqui, mas o conteúdo venoso de oxigênio se assemelha ao conteúdo arterial, exceto porque nós usamos uma gasometria venosa central no lugar da gasometria arterial. Então, em vez de saturação arterial de oxigênio, você vai ter a saturação venosa. No lugar da pressão arterial de oxigênio, você vai ter a pressão venosa. Então, nós já vimos que, calculando o débito, por qualquer método que seja, com um hemograma, uma gasometria arterial e agora uma gasometria venosa central, você consegue, o teu aparelho te dá automaticamente, ou você faz na mão, usando essas fórmulas, você já descobre o DO2 e o VO2 do teu paciente. A taxa de extração é o produto do consumo pela oferta de oxigênio, tá? Ela é mais ou menos em torno de 33%. E nós temos aqui a saturação venosa central de oxigênio, mas eu esqueci de colocar a saturação venosa de oxigênio. A saturação venosa de oxigênio é a saturação venosa mista, calculado pelo catéter da artéria pulmonar, que eu mostrarei mais adiante. E ele é 100 menos, 100 seria todo o oxigênio, tá? Menos a taxa de extração. Então, a saturação de oxigênio e a saturação venosa central de oxigênio, elas seriam o oxigênio que sobrou, que não foi utilizado pela célula. Tá bom? Existe uma correlação, não tem uma correlação numérica, existem trabalhos dúbios sobre a saturação venosa central, tá? E a saturação venosa de oxigênio. Tá? Ela tem uma correlação, mas ela não tem uma correlação numérica estrita. Tá bom? Existe trabalho dizendo elas têm uma certa correlação, mas tem outros trabalhos dizendo, não, você tem que ver a tendência das duas, da saturação venosa de oxigênio ou da venosa central, qual que você estiver usando, para o cálculo, para ser usado, inclusive, para ver se está com baixo débito. O Survive Sepsis Campaign, você usa a saturação venosa central de oxigênio para reposição volêmica. Então, nós usamos a saturação venosa central de oxigênio, tá? Que é colhido pelo catéter venoso central, mas se você tiver um Swan-Ganz, você vai ter que usar a saturação venosa de oxigênio, que é a venosa mista. Não tem uma correlação numérica assim 100% certinha. Tá? Os trabalhos são conflitantes quanto a isso. Então, você pode ter o teu monitor te dando esses valores, quanto que está a oferta, quanto que está o consumo, quanto está a taxa de extração e a saturação venosa de oxigênio. Por que nós calculamos isso? Como nós vimos, nós temos uma correlação entre a oferta e o consumo de oxigênio, tá? E nós vamos chegar a um ponto, que esse gráfico é visto da direita para a esquerda, nós vamos chegar a um ponto que é chamado de DO2 crítico, que você vai ter anaerobiose. A tua oferta de O2 não está suficiente. Então, a célula começa a ficar produzindo lactato. O teu lactato vai aumentar, a tua oferta é baixa, tudo que entrar de oxigênio, a célula vai captar, tá? Então, é uma fase dependente do DO2, tá? Então, é chamado de DO2 crítico, é o período em que há anaerobiose, em que as coisas estão erradas, em que está dando tudo errado com essa célula,
Tá bom? Então é importante você saber a oferta, o consumo, a taxa de extração, o lactato e sua saturação venosa central, para ver como está a respiração celular. Se você está tendo anaerobiose ou aerobiose. Se tua célula está sofrendo, querendo oxigênio, se tua oferta está baixa, a célula está pedindo oxigênio, tua taxa aumentou, tua taxa de extração aumentou, a célula pega todo o oxigênio que aparecer na frente dela. Então, essa é uma fase do DO2 crítico. É uma fase que está havendo anaerobiose. É uma fase que, se você não corrigir isso, esse paciente evoluirá para o óbito. Tá bom? Então, é importante você saber a oferta, o consumo, a taxa de extração, o lactato e a saturação venosa de oxigênio. Por causa disso, você saber como está a saúde da tua célula, como está a oferta, como está o teu ciclo de Krebs. Tá bom? Então, esses valores têm que ser monitorados e são muito importantes. Bom, falei um monte de número, um monte de valores, agora falarei sobre o débito cardíaco. O débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetado pelo coração durante 1 minuto. Ele é o produto do volume sistólico pela frequência cardíaca. Tá bom? O volume sistólico vai depender do que está acontecendo na tua pré-carga, na tua pós-carga ou na contratilidade cardíaca, ou dos três, tá? Às vezes são os 3 fatores que estão alterados e baixando o teu volume sistólico e baixando o teu débito cardíaco. A frequência cardíaca, nós teremos os fatores cronotópicos, positivos e negativos. Por que eu estou pesquisando o débito cardíaco? Nós vimos lá atrás que a oferta de oxigênio depende do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio. Nós vimos também que o consumo, que é a diferença do conteúdo arterial e venoso de oxigênio, vezes o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que está sendo mandada para aquele tecido durante 1 minuto. Então, o débito também, além do DO2, VO2, taxa de extração, saturação venosa de oxigênio, lactato, saturação venosa central de oxigênio, o débito cardíaco também é um fator importante para a ocorrência da respiração celular. Então, nós temos que vigiar e corrigir qualquer um desses fatores que estejam atrapalhando o seu débito cardíaco. Tá bom? Eu estou falando de fórmulas para que os senhores possam entender de onde vêm esses cálculos. Mas os monitores, na maioria das unidades de terapia intensiva, já te dão esses valores prontos. Tá bom? Mas nós temos que entender o porquê. Porque se você estiver numa unidade que não tenha tanto recurso, mas você tem como medir só o débito cardíaco, você com hemograma, gaso arterial, gaso venosa central e lactato, você já consegue ver como está a respiração celular, como está a oferta, o consumo e o débito do teu paciente. E você pode corrigir com esses exames mais simples o que estiver produzindo um estado de choque ou uma hipotensão nesse paciente. Tá bom? Então, essas fórmulas, elas podem dar um impacto no início, mas isso é uma explicação do débito, de como tudo isso acontece. Tá bom? Então, os monitores te dão isso, mas às vezes você vai ter que fazer isso na mão. Tá bom? Pressão de artéria pulmonar. A pressão de artéria pulmonar, ela mede fatores pulmonares e a pós-carga do VD. Tá? Através da pressão de artéria pulmonar, nós podemos ver um paciente com DPOC, com cor pulmonar, uma embolia pulmonar, vão produzir aumento da pressão da artéria pulmonar. Tá bom? Nós conseguimos ver isso através de alguns exames, seja Swan-Ganz, que eu falarei daqui a pouco, seja através de ecocardiograma. Tá? E nós também temos a PAPO, ou a pressão da artéria pulmonar ocluída ou de cunha. Na ponta do Swan-Ganz, que eu falarei daqui a pouco, tem um balãozinho, que ele é inflado, por isso que é chamado de cunha. Ele infla e ele vai, o sensor dele vai medir o que está acontecendo no coração esquerdo. Seria como uma PVC do coração esquerdo, a pressão de artéria pulmonar ocluída. Tá bom? A PVC e pressão de artéria direito, pré-carga do coração direito. E a pressão de artéria pulmonar ocluída, pré-carga do coração esquerdo. Tá bom?
Em condições normais de pós-carga e contratilidade, a pressão ocluída reflete a pressão do átrio esquerdo. Então, através de um catéter de Swan-Ganz, você monitorizando a pressão de artéria pulmonar ocluída, você está identificando como está o coração esquerdo desse paciente. Tá bom? Essa aqui é a pressão venosa central, tá? Existem monitores de pressão venosa central contínua e tem a nossa reguinha já conhecida, tá bom? É muito utilizada, que nós estamos vendo a pressão do átrio direito. Ela pode demonstrar um paciente com cólera, uma PVC muito baixa, ele pode mostrar, ó, esse paciente está com hipovolemia. Porém, a pressão venosa central não é um bom parâmetro para reposição volêmica. Antigamente, no tempo que eu me formei, nós buscávamos uma PVC obstinadamente, 9 litros de soro, 10 litros de soro, para a PVC ficar em 12 obstinadamente. E a PVC, ela não é um bom método para isso. Tá? Os estudos demonstraram que ela não é um bom método para te auxiliar na fluidoresponsividade. Tá? Então, não use PVC para fluidoresponsividade, mas ela vai te ajudar na resistência vascular sistêmica, vai te ajudar em valores muito baixos, ela vai te mostrar, ó, PVC de 2, esse paciente está hipovolêmico. Então, ela te dá esses sinais, tá bom? A direita tem o transdutor eletrônico e a esquerda tem um método mais otimizado, tá bom? A pressão arterial e pressão arterial média, tá? Nós podemos ver através de pressão não invasiva, né? Aqueles nossos esfigmomanômetros, mas nós também temos a pressão arterial invasiva, com os monitores mostrando curvas pressóricas, tá? Também é importante para avaliarmos, por exemplo, paciente neurocrítico, temos que ter uma PAM de 80, tá? Para que não tenha aquele problema da área de penumbra, produzindo isquemia, num paciente que já está com problema neurocirúrgico ou neurológico grave. Tá? Num paciente, por exemplo, usando droga vasoativa, nós temos uma PAM ao ser alcançada. 65 a 70 já seria suficiente para manter um fluxo para a tua célula. Então, é bom nós termos esses valores, monitorização da pressão arterial média, também são valores que nós usamos na monitorização hemodinâmica. A resistência vascular sistêmica, nós já vimos que no choque séptico, ela cai, que é o distributivo, é a queda da resistência vascular sistêmica. Tá? Aí nós podemos utilizar a pressão arterial média do slide passado, a PVC, ou a pressão do átrio direito, podemos ver com aquela régua, uma PVC online, um ecocardiograma, o débito. Então, você tendo PAM, PVC e o débito cardíaco, você descobre a resistência vascular sistêmica. E a monitorização dela mostra, é um choque distributivo, está baixa esse valor, vamos corrigir, vamos fazer uma droga vasoativa. Ah, não, a resistência é alta, pode ser um reflexo de um choque cardiogênico. Então, é importante termos a avaliação da resistência vascular sistêmica. E quando a gente fala de índice, mais uma vez, é o valor pelo metro quadrado, tá bom? Então, não fiquem preocupados com esses números, com esses valores, mas é isso tudo que aqueles monitores vão te dar. Água pulmonar extravascular, tá? Ela pode ser por aumento de pressão hidrostática, tá? Edema agudo de pulmão, ou uma alteração da permeabilidade capilar, uma SARA, tá? Isso vai levar a um aumento da água extravascular pulmonar, tá bom? Essa é a água que está no interstício, essa água está fora do vaso, tá bom? É bom você monitorar isso para ver, ó, não vou fazer volume nesse paciente. Ou esse paciente está com padrão de SARA, por exemplo, uma água pulmonar extravascular, acima de 10 ml por quilo, você tem um aumento de líquido do pulmão. Porém, se você tiver um monitor que te dá o índice de permeabilidade vascular pulmonar, você vai descobrir que acima de 3 é uma inflamação, é uma SARA, uma alteração de permeabilidade. Então, esses valores vão te ajudar a tomar cuidado com volume
e também para identificar, isso é um aumento de pressão hidrostática ou é uma alteração da permeabilidade pulmonar, tá bom? Então, a avaliação da água pulmonar extravascular é outro parâmetro que alguns monitores, nem todos, porém, usando ultrassom, você tendo linhas B difusa, você tem um aumento da água extravascular pulmonar, tá bom? Então, é um parâmetro importante para você ver, opa, tem água fora do vaso no pulmão, tá bom? Bom, então falei um monte de número, um monte de valores, tá? Com o tempo, nós vamos nos habituando no manuseio do doente, como controlar o DO2, como mexer no débito cardíaco, como consertar essa resistência vascular sistêmica. Então, falei dos números, dos valores, dos cálculos e das fórmulas que o monitor te dará automaticamente ou teremos que calcular na nossa mãozinha. Agora, mostrarei métodos de monitorização. Esses dois médicos, William Gans e Jeremy Swan, foram os criadores do catéter de artéria pulmonar, que nós chamamos de Swan-Ganz. Tá? Então, aqui por em homenagem histórica, né? Nós temos aqui o catéter de Swan-Ganz, criado por esses dois pesquisadores. Tá? Esse catéter de artéria pulmonar é o padrão ouro da monitorização hemodinâmica. Nós temos um monte de monitor, um monte de método, mas o padrão ouro até hoje é o catéter de artéria pulmonar. Os colegas que forem fazer prova de título da AMIB, os colegas que fazem residência MEC, eles têm que saber isto. Por quê? Isso, vou dar uma cola aqui, cai em todas as provas que eu fiz na minha vida de UTI. Desde que eu fiz a minha residência, toda a prova que eu fiz, concurso, cai o catéter de Swan-Ganz. Então, devemos estar familiarizados com ele. Ele é um catéter de artéria pulmonar. Ele vai te dar todos aqueles valores que eu falei, aqueles números, ele vai te dar tudo. Então, ele é considerado o padrão ouro, principalmente para avaliação do débito cardíaco. E os outros métodos que eu falarei em seguida são uma tentativa de se aproximar do que o catéter de Swan-Ganz fornece. Tá bom? Então, esse aqui é o catéter de Swan-Ganz. Tem as vias dele, os sensores, tá? Esse aqui é ele, tá? Essa bolinha, eu não sei se os senhores lembram, eu falei de pressão de artéria pulmonar ocluída. Aqui na ponta, os senhores estão vendo o balonete, ele desinflado, ele fica lá na artéria pulmonar. Eu vou mostrar aqui para os senhores posteriormente. Ele desinflado, ele mostra a pressão de artéria pulmonar. E quando inflamos, é a pressão ocluída, ele oclui. Então, ele detecta o que acontece no coração esquerdo, o reflexo das pressões do coração esquerdo. Então, ele desinflado, pressão de artéria pulmonar, e ele inflado, pressão de artéria pulmonar ocluída. Tá bom? Então, é o catéter de Swan-Ganz, tá? E quem trabalha em terapia intensiva ou já viu ou já ouviu falar, e quem for fazer prova tem que saber esse bichinho aí, tá bom? Bom, nós temos ele aqui, está em amarelo, tá? Ele introduzido num vaso calibroso, vai para o ato direito, ventrículo direito, e ele é encunhado lá na artéria pulmonar. E nós podemos inflar o balão, seria a pressão de artéria pulmonar ocluída, tá? E ele desinflado, pressão de artéria pulmonar. Tem esses gráficos aqui, ó. Ato direito, a curva de ato direito, curva de VD, curva de artéria pulmonar, curva de artéria pulmonar ocluída. Quando for passar esse tipo de catéter, tem que saber essa curva para saber a posição dele, para saber se ele está encunhado lá na artéria pulmonar. Você vai introduzindo ele e as curvas vão mudando, tá? De acordo com a passagem. Então, essas são as curvas do catéter de artéria pulmonar, que os senhores fazendo prova ou trabalhando, ou tendo eles, esse aqui é o padrão ouro da monitorização hemodinâmica, tá bom? Ele aqui, tá? Se os senhores puderem ver, no pulmão à direita, ele está ali na zona 3 de oeste. Por que ele tem que estar na zona 3 de oeste?
Ele tem que estar na zona 3 de oeste, porque a pressão alveolar dela é maior que a pressão venosa, perdão, a pressão arterial dela é maior que a pressão venosa e a pressão alveolar. Então, você tem um corredor, tá? Na zona 3 de oeste, que é aqui onde está a ponta do catéter, tá? Esse corredor vascular que vai te dizer o que está acontecendo no coração esquerdo. Tá? Se você tiver em outra área, você vai ter menos a pressão do vaso, ela vai ser igual ou menor que a alveolar. Então, você não vai ter uma medida mais precisa do que está acontecendo no coração esquerdo. A pressão diastólica final do VE, quando você for fazer a pressão de cunha da artéria pulmonar. Então, a posição do catéter de Swan-Ganz tem que ser na zona 3 de oeste. Tá bom? Aqui são as curvas dele, tá? Esse aqui é o monitor do catéter de artéria pulmonar. Ele está mostrando aqui embaixo ele com a pressão de artéria pulmonar e esse risquinho menorzinho quando nós inflamos o balão e nós temos a pressão de artéria pulmonar ocluída, que é a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Tá bom? Ele desinflado vê o que está acontecendo dentro da artéria pulmonar e ele inflado, o balonete inflado, ele vê o que está acontecendo no coração esquerdo. Isso aqui é um outro tipo de monitor também pelo catéter de Swan-Ganz que vai te dar débito cardíaco, tá? Vocês podem ver aqui em inglês, nós temos saturação venosa de O2, temos o débito cardíaco, tá? Então, esse aqui é o padrão ouro, o catéter de Swan-Ganz. Ele é o padrão ouro na monitorização hemodinâmica e no cálculo do débito cardíaco. Tá bom? Bom, com o passar do tempo, algumas pessoas reclamavam, passar Swan-Ganz é difícil, e fizeram alguns trabalhos mostrando que o uso do catéter de Swan-Ganz não interfere na mortalidade comparado com um médico, uma equipe médica bem treinada na condução clínica de paciente com choque. Então, nós temos aqui o artigo do Dr. Paul Merrick, falando o obituário do Swan-Ganz, tá? A morte do catéter de artéria pulmonar. Mas não é bem assim. Ele ainda é padrão ouro, ele ajuda no choque de causa indeterminada. Às vezes você está com uma monitorização minimamente invasiva, você não está descobrindo direito a causa do choque. O Swan-Ganz te ajuda nisso. Te ajuda no transplante cardíaco, pós-op de cirurgia cardíaca. Tá? Então, o Swan-Ganz quiseram matar ele, mas ele sobrevive e ele ainda é o padrão ouro, tá bom? Então, esse aqui é um artigo interessante, que é a transição do catéter de Swan-Ganz, monitorização hemodinâmica invasiva, para a minimamente invasiva. O que é minimamente invasiva? Esse monte de nome aqui. Lídico, Pico, Vigileu, EV1000, ultrassom point of care, eco transesofágico, densidometria, bioimpedância. Então, todos esses métodos, eles são minimamente invasivos. Por quê? O catéter de Swan-Ganz, você tem que pegar um acesso central, entra no ato direito, VD, artéria pulmonar. Pode ter acidente com qualquer punção, com qualquer método. Tá? Pode migrar para lugar errado, pode perfurar, pode dar arritmia. Então, eles pesquisaram e conseguiram os métodos minimamente invasivos, que é uma tentativa de substituir o Swan-Ganz, com menos invasão, principalmente por uma pressão arterial invasiva, radial femoral, e um acesso central. Então, é menos complicado do que passar um catéter de Swan-Ganz. Porém, até hoje, ninguém substituir como padrão ouro. Falarei rapidamente, tá? Aqui nós temos o volume VIL, um sistema, tá? Isso aqui é da Edwards. Se os senhores puderem ver, nós temos ali na femoral, à direita, um catéter introduzido, e ali número 4, na jugular, à direita, um catéter venoso central. Então, os sensores vão ver, tá? E vão jogar para aquele monitor. E ele vai dar débito cardíaco, resistência vascular sistêmica, você vai ter que pegar um hemograma, gaso arterial, gaso venosa central e jogar dentro do monitor para ele te dar DO2, VO2, tudo que o Swan-Ganz faz, esses monitores
tentam suprir, e eles são menos invasivos e têm menos complicações que o catéter de Swan-Ganz. Porém, uma pessoa que tenha boa prática, passar o catéter de Swan-Ganz não vai ter o menor problema. Uma outra crítica aos que criticavam o catéter de Swan-Ganz é que a crítica era: o médico não sabe interpretar, alguns médicos não sabem interpretar o catéter de Swan-Ganz, aqueles valores da monitorização hemodinâmica, e passam a criticar o método, tá bom? Então, Swan-Ganz não morreu, ele é utilizado, tá? Mas nós temos esses métodos que são chamados de monitorização minimamente invasiva. Então, nós temos aqui o volume VIL, e aquele monitor se chama EV1000, tá bom? Esse é o EV1000. Pode ver aqui, ele está te dando PVC, índice de resistência vascular sistêmica, índice cardíaco, alguns índices aqui de fluido responsividade. Aliás, saturação venosa central de O2, nós falamos lá do DO2, VO2, taxa de extração, está tudo aqui. Todos esses monitores estão te dizendo, ó, teu paciente em choque é o choque distributivo, é um choque obstrutivo, é um choque hipovolêmico. Esse paciente responde a volume, esse paciente não responde a volume. A tua oferta está ruim, corrige isso. A tua extração está alta, você não está ofertando direito. Tua saturação venosa central está baixa, pode ser problema de débito cardíaco, tá bom? Esses monitores vão te dar tudo isso, tá? Vigiando o ciclo de Krebs, tendo condições para que a célula trabalhe e produza 36 ATPs. Então, isso aqui é chamado de EV1000, esse monitor, tá bom? Aqui nós temos ali água pulmonar extravascular, tá ali, ó, em azulzinho, tá bom? Ele te mostra tudo, índice cardíaco, PAM, variação de volume sistólico. Então, o monitor faz o trabalho para você, tá bom? Você tem que saber interpretar aquele monte de número que eu mostrei no slide lá em cima. Se você não souber, pesquise, tenha isso tabulado, tenha isso contigo, e você vai manusear, você vai tratar o choque utilizando esses numerozinhos, esses valores que nós falamos. Esse aqui é o monitor de débito cardíaco contínuo, tá bom? Aliás, saturação venosa central, débito cardíaco contínuo, tá? Ele te mostra tudo isso. Esse aqui se chama Vigileu. O EV1000 é um Vigileu mais atualizado, mais moderno. Ali ele está te dando CO, débito cardíaco, saturação venosa central, resistência vascular sistêmica, índice de resistência vascular sistêmica, débito cardíaco. Com esses numerozinhos, você sabe, é cardiogênico, é obstrutivo, é restritivo, é hipovolêmico. Então, a monitorização hemodinâmica vai te ajudar no tratamento do choque e da hipotensão. Ele vai te dizer qual é o choque e você vai trabalhar para corrigir o que ele está te mostrando. Tá? Aqui nós temos o lídico, tá? Também é a mesma coisa, é um outro sistema, com os valores de monitorização hemodinâmica. Tá? E agora nós vamos falar do ecocardiograma e ultrassom point of care. O ecocardiograma e o ultrassom, nós temos um ultrassom lá no Hospital Municipal Azulzinho, né? O nosso velho ultrassom, eu ia tirar foto dele, acabei não tirando, para homenagear o nosso guerreiro lá. Tá? Mas aí esse aqui é um ecocardiograma, ultrassom point of care, você pode fazer monitorização hemodinâmica minimamente invasiva. Você vai ter o VTI, tá? Você vai ter a área de via de saída do VE, o diâmetro, perdão, o VTI, você vai calcular o débito cardíaco, tem uma fórmula. Você, com eco, você calcula o débito cardíaco. Débito cardíaco que a gente monitora com Swan-Ganz, com EV1000, com lídico, tá? Você pode calcular com ecocardiograma, tá? O transesofágico é o que tem menos viés, tá bom? O eco transtorácico depende, às vezes, da posição do paciente. Paciente decúbito, às vezes você não consegue muita janela, ele teria que estar virado para a esquerda, como o ecocardiografista faz, mas às vezes na UTI o paciente está entubado, o paciente não consegue virar, então você também pode ter alguns problemas de janela, tá? Mas você perfeitamente, com teu point of care, teu ultrassom e teu eco, você consegue fazer monitorização hemodinâmica
do teu paciente. Você consegue descobrir a causa do choque, você consegue atuar na hipovolemia. Aqui, esse slide é uma homenagem aos nossos residentes de terapia intensiva lá. Esse papelzinho, não sei se o doutor Alejandro lembra, eu fui ensinado pelo doutor Alejandro, nós tínhamos tarefas para fazer isso, então eu continuo fazendo isso com os meninos. Eu pego os meninos com o ecocardiograma, gasometria arterial, gasometria venosa central e o hemograma, você consegue. Ali, ó, DO2. Tá? Isso aqui como posso falar? Isso aqui é o verídico. Isso aqui, ó, sem estar com maquiado. Tá? Isso aqui é vida real. Você pode fazer isso com ecocardiograma. Com hemograma, ecocardiograma, gaso arterial, gaso venosa central. Ali, ó, DO2. Olha o VO2, olha a taxa de extração, olha o débito, a PVC, você vê a cava em ventilação espontânea, ou você usa o catéter da PVC, hemograma, ali, ó, conteúdo arterial de oxigênio, conteúdo venoso de oxigênio, lactato, saturação venosa central, resistência vascular, tudo feito na mão, dá para fazer isso. Tá? Você não precisa ter um leu, você não precisa ter um suangante, você consegue customizado fazer isso com o teu ecocardiograma, tá bom? Ah, eu tenho um monitor que me dá tudo. Não, maravilha, sensacional. Mas não ter o monitor não é uma justificativa para não monitorizar o teu paciente, tá bom? Isso aqui é um exemplo lá do Hospital Municipal, tá? Nós continuamos o legado aí, viu, doutor Alejandro? Botando os meninos para fazer conta aí na mão. Bom, lembra da água vascular, da água pulmonar extravascular? Aí, nós temos aqui, linhas B, perfil B. Não é só no local, não existe um M edema agudo de pulmão à direita. É perfil B em todos os quadrantes pulmonares. Você está mostrando o aumento da água extravascular, que o Swan-Ganz mostra, que o EV1000 mostra. Você consegue fazer isso com o teu ultrassom point-of-care. Então, também é uma monitorização hemodinâmica, um método que pode ser usado. Tá bom? Você pode ver, não consegui a cava para ver se é hipovolêmico ou não. Você pode medir pela carótida, você pode ir na jugular, você pode usar esse protocolo chamado protocolo FOLS. Pelo protocolo FOLS, é muito interessante. Você vai descartando os choques. Você descarta choque obstrutivo pelo eco, descartando tamponamento, pneumotórax e suspeita de embolia pulmonar. Se você tiver linha B, você pode estar diante de um perfil B, né? Você pode estar diante de um choque cardiogênico. Se você tiver um perfil A, você vai procurar fazer volume. Se continua com perfil A, esse paciente melhorou a PAI, melhorou a PAM, então esse paciente provavelmente tem um choque hipovolêmico. Não, o paciente ficou congesto. A presença de linhas B com a reposição volêmica, aí você provavelmente, frequentemente, está diante de um choque séptico. Então, com esse protocolo, você descarta obstrutivo, cardiogênico, hipovolêmico e séptico, tá? Protocolo FOLS de ultrassom point-of-care. Também é uma monitorização hemodinâmica, conduta no choque, conduta na hipovolemia, na hipotensão, tá bom? Bom, está quase acabando. Falarei agora um pouco de microcirculação. Tá? Ainda está na fase de pesquisa, não são todos os centros que têm, ainda é pouco utilizado, mas nós sabemos que a vascularização, a capilaridade da língua tem uma relação embriológica com o trato gastrointestinal. Então, às vezes o paciente está em choque, está hipovolêmico, está em choque ou está hipotenso, você está na dúvida, como é que está essa microcirculação? Será que eu tenho que intervir nisso? Então, existe a avaliação de microcirculação. Você vai ver os capilares, tá? Na região da língua. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma avaliação de microcirculação. Tá? Isso aqui está normal. E abaixo vocês vão ver, que são vários trabalhos que demonstram isso, áreas que não têm capilar.
essas áreas em branco ali, nesses quadrantes, são áreas com baixo fluxo. Ali a célula está produzindo lactato, ali está tendo anaerobiose. Ali a célula está morrendo, depois vai morrer o tecido, depois vai morrer a pessoa. Então, a avaliação da microcirculação tem relação com prognóstico e mortalidade, principalmente porque ela reflete o que está acontecendo na microcirculação do trato gastrointestinal. Tá? Se está havendo hipofluxo, ou seja, DO2 baixo, débito baixo, está acontecendo alguma coisa ali que produzida pela baixa circulação, baixo fluxo. Tá? Então, aqui está uma avaliação da microcirculação de um local normal. E aqui, o quadrante, tem lugar que está com vascularização e tem lugar que está pouquinho. Esse lugar ali está com hipofluxo, o paciente está tendo choque. Tá? Então, ainda é em estudo, ainda não é difundido, mas a avaliação da microcirculação é um norte que pode ser perseguido na monitorização hemodinâmica do paciente crítico. Tá? O Nicolas falou de fluido responsividade, tem um vídeo no nosso grupo, está no YouTube do Medicina Intensiva Customizada, mas eu falarei rapidamente dos métodos, tá? Já que nós também estamos falando de monitorização hemodinâmica. Então, monitorização hemodinâmica é bom para identificar o choque, te ajuda a tratar o choque. Aí também vai te ajudar a ver se esse paciente pode ou não receber volume e se ele deve ou não receber volume, porque poder receber volume não quer dizer deve receber volume, tá bom? Então, a avaliação de fluido responsividade, teoricamente, é o aumento do débito cardíaco em 10 a 15% através de um aumento da pré-carga, geralmente um desafio de volume ou a elevação das pernas, que você vai levar 400 ml de sangue para o átrio direito, ou seja, você aumenta a tua pré-carga através da elevação da perna, e se o seu débito cardíaco aumentar, esse paciente responde a volume. Então, falarei de alguns métodos de fluido responsividade, tá? Mas tem uma aula do Nicolas muito boa no nosso YouTube, tá? Bem mais profunda do que eu falarei aqui. Os principais métodos, os que têm a área sobre a curva melhor, sensibilidade e especificidade são variação de pressão de pulso, variação de pressão sistólica, variação de volume sistólico. Porém, entretanto, contudo, como diz o doutor Alejandro, nós temos um problema. Nós hoje usamos ventilação protetora. Nós usamos 6 ml de quilo predito, que é pela altura. E esses exames eles só são validados quando é 8 ml por quilo predito, uma ventilação não protetora. Nas UTIs, nós usamos ventilação protetora, por quê? Ventilação mecânica reduz mortalidade, reduz VILE, reduz lesão pulmonar. Nós não usamos 8 ml por quilo predito de ventilação mecânica na UTI, ou não deveríamos. Mas os melhores métodos de fluido responsividade não podem ser aplicados na ventilação protetora. Então, nós temos excelentes métodos de variação de pressão de pulso, que você não pode ter arritmia, teu PIP tem que estar menor que 10, e você tem que estar com uma ventilação não protetora, uma ventilação antiga, do tempo que eu me formei. Tá? Então, eles são maravilhosos na teoria, mas pouco práticos, a não ser que vocês tenham um paciente não SARA ou não é um doente de UTI, que em alguns casos você pode botar um volume corrente maior. Então, os melhores métodos, a área sobre a curva melhor, são métodos que você vai usar pouco. Então, variação de pressão de pulso. Variação de pressão de pulso, tem essa fórmula aqui embaixo, ele vai ver uma variação respiratória da pressão de pulso, a diferença da INSE e da expiração, tá? Usando essa fórmula manualmente, ou o próprio monitor, ele já te dá isso automaticamente, mas existem alguns monitores que não te dão a variação de pressão de pulso no automático. Você pode congelar a tela e ver a pressão sistólica, a diastólica maior, que é a pressão de pulso maior, e a pressão sistólica e diastólica menor, que é a pressão de pulso menor, e jogar nessa formulazinha para fazer as continhas para ver se esse paciente responde a volume. Um valor acima de 12, o paciente responde a volume, desde que seja
8 ml por quilo predito, PIP menor que 10 e sem arritmia. Isso é pegadinha de prova. Pegadinha de prova. Qual o melhor método de fluido-responsividade? Aí vai lá um texto desse tamanho e no meio tem fibrilação atrial. Se você botar VPP, vai tirar 0. Ele é o melhor método sem arritmia. Tá bom? Nós temos aqui, ó, interessante, em 2017, foi uma publicação editada pelo Dr. Jean-Louis Vincent, de um trabalho indiano, que ele, em 1 minuto, o paciente não pode ter SARA, não, tá? E nem risco de barotrauma e VILI, não. Em 1 minuto, eles viam a variação de pressão de pulso. Ele botava 8 ml por quilo em 1 minuto, calculava rapidamente assim, fluido responsivo, não é fluido responsivo. Mas você não pode fazer em todos os pacientes isso, não. Tá? Paciente com SARA, se você fizer isso, você vai destruir o baby lung dele, tá? Que é o pulmãozinho que sobrou. Aqueles alvéolos que estão lá segurando a onda, porque o resto do pulmão tem atelectrauma, tem lesão pulmonar. Se você fizer isso aí no paciente com SARA, botar 8 ml por quilo, você vai destruir o resto do pulmão saudável que ele tem. Tá bom? Aqui, aproveitando fluido-responsividade, nós chamamos de a curva de Frank-Starling. A curva ascendente de Frank-Starling, o paciente responde a volume. A curva, o platô, ele não responde a volume. Tá bom? Tem monitor, o EV1000, ele mostra o valor da variação de volume sistólico e ainda mostra a curvinha de Frank-Starling bonitinha lá para o médico ver. Porém, 8 ml por quilo, PIP menor que 10 e sem arritmia. Tá bom? Então, essa é a variação de pressão de pulso. Nós temos a variação de pressão sistólica, ele vai ter o delta down e o delta up. Ele não vê a diastólica, só vê a sistólica, tira uma média. Valores acima eles chamam de delta up, valores abaixo chamados de delta down. Tem uma boa relação para mostrar que o paciente é fluido responsivo. Valores acima de 5%, o paciente responde a volume. Tá? Então, esse aqui é a variação da pressão sistólica, um outro método de fluido-responsividade, para dizer se você pode ou não fazer volume no paciente. Se você fizer soro no paciente a torto e a direito, você vai aumentar a mortalidade, aumentar o tempo de ventilação mecânica. Tá bom? Então, você tem que saber se esse paciente pode receber volume, se ele é fluido responsivo. Então, você tem o VPP, variação de pressão de pulso, variação de pressão sistólica. Tem alguns monitores que vão dar a variação de volume sistólico, tá? O Vigileu dá o VVS, variação de volume sistólico, é outro método bom, ele vai ver a análise do contorno de pulso, tá? Vai ter um logaritmo lá que ele calcula a variação de volume sistólica pela respiração, para dizer se você pode ou não responder volume. Também é igual ao VPP, 8 ml por quilo predito de ventilação mecânica, PIP menor que 10 e sem arritmia. Mas esses são os melhores sensibilidade e especificidade. Padrão ouro de fluido-responsividade é VPP e VVS. Porém, na nossa ventilação atual, ventilação protetora, não tem muita serventia, não. Tá bom? Não foram validados. Aqui é um teste de oclusão expiratória final. Se você tiver um débito cardíaco aumentado de 5%, tá? Esse paciente também responde a volume. Você vai fazer uma pausa expiratória de 15 segundos, tá bom? É outro método de fluido-responsividade. Nós temos aqui a variação da veia cava. A variação da veia cava nós temos dois métodos, perdão. Nós temos em ventilação mecânica, tá? Em ventilação espontânea. Em ventilação espontânea, a cava vai te dar uma PVC. Você tem que ver o tamanho da cava e a colapsibilidade, o percentual, e pega uma tabelinha para achar a PVC. Isso é ventilação espontânea, tá bom? Então, ventilação espontânea, a cava te dá uma PVC. Em ventilação controlada, 8 ml por quilo, aí já vai te dar um método de fluido-responsividade acima de 18%, tá bom? Então, a veia cava, você tem ventilação espontânea e ventilação mecânica, você vai poder ver se o paciente está hipovolêmico ou não, e se for ventilação espontânea, você vai ver uma PVC, que não é boa para fluido-responsividade, como nós já falamos antes, tá bom? Não é um método que você tem que falar, vou atingir a PVC de 12. Não, não faça isso. Você vai fazer 30 litros, claro, né, estou exagerando, e não vai conseguir a tua PVC de 12, tá bom?
Bom, o oxímetro de pulso também é um método que você pode usar. A variação oximétrica de pulso acima de 14, ela tem uma correlação com a variação de pressão de pulso acima de 12. Também é um método de fluido-responsividade. Porém, se você tiver esmalte, uma perfusão ruim, você não vai ter um bom sinal de oximetria de pulso. Então, é um método que pode ser usado quando você não tem outros métodos. Ele vai te ajudar. Mas você também tem que saber que tem que ter ventilação 8 ml por quilo predito, PIP menor que 10 e sem arritmia, igual a variação de pressão de pulso. Tá? Isso aqui é o dedo do doutor Alejandro dando aula de variação oximétrica de pulso, tá bom? Foi hackeado, tá, chefe? Não vou dizer quem foi que me deu essa foto, não. Isso aqui é o método, vocês podem ver. Nós temos uma curva oximétrica grande e uma curva oximétrica pequena. Você vai fazer uma fórmula parecida com a fórmula do VPP e valores acima de 18, 14, o paciente responde a volume. Então, é um método que pode ser usado em qualquer lugar. Todos os UTIs têm oxímetro de pulso. Todas as emergências têm oxímetro de pulso. Você sabendo como usar e quais as restrições, você tem um método de fluido-responsividade que vai te ajudar bastante. Tá? E eu achei interessante, isso aqui eu estudei recentemente, o oxímetro ele te dá um índice, aqui esse IP, e um dos métodos de fluido-responsividade é um aumento do IP, do índice de perfusão. Aqui nessa tabelinha, até eu peguei como cola, porque eu não tenho experiência com esse valor, mas assim, um aumento desse índice de perfusão durante um desafio de volume ou uma elevação passiva da perna, claro que tem menos sensibilidade que o VPP, que é a pressão de pulso, mas esse índice de perfusão, se ele alterar fazendo um desafio de volume ou elevando as pernas, ele é um indicador de fluido-responsividade. Eu achei interessante isso. O índice de perfusão, voltando aqui, ó, esse IPzinho, o índice de perfusão do oxímetro de pulso. Esse aqui, nós chamamos de elevação passiva das pernas, tá? Ela tem que ser feita em 1 minuto. Você vai aferir um parâmetro que você quer, tá? Uma ferição basal, você vai deitar o paciente e elevar a perna dele por 1 minuto, tá? Você pode ter um débito cardíaco. Se o débito aumentar 10%, elevando a perna, ou seja, jogando 400 ml de sangue no seu ato direito da perna, e o seu débito aumentar, então esse paciente responde a volume. Então é um método simples. Mas você não pode ter hipertensão intracraniana. Se você fizer isso, você vai aumentar a pressão intracraniana do doente. Você não pode ter hipertensão intraabdominal. E você não pode ter fratura, senão você vai destruir aí a perna do paciente. Tá bom? Tirando essas contraindicações, é um método universal. Ele não depende se é espontânea a tua ventilação mecânica ou se é volume controlado. Ele não tem diferença, tá bom? Mas você tem que fazer em 1 minuto, porque após 1 minuto, o volume estressado, aqueles volumes todinhos, eles se acertam e perde o valor, tá bom? Então, quando você for elevar a perna para ver se o paciente responde a volume, o paciente está com pressão de 7/6. É hipovolêmico, responde a volume, levanta a perna do doente, se o teu débito aumentar, esse paciente responde a volume, aí você pode fazer o volume no paciente, tá bom? É um paciente que está com choque hipovolêmico, tá? Isso aqui é como é medido, tá? Principalmente por eco transesofágico, você tem um débito cardíaco contínuo, você levanta a perna, aumentou o débito, o paciente responde a volume, ele é fluido responsivo, tá bom? Então, monitorização hemodinâmica ajuda também na fluido responsividade. Tem os métodos que são pela variação respiratória, VPP, VVS, e tem os métodos que é elevação passiva da perna, tá bom? Tá quase acabando. Elevação passiva da perna. Você pode aumentar o débito acima de 10%. Então, esse paciente responde a volume. Você pode fazer soro nesse paciente. Se você tem um eco, você tem um volume sistólico, se aumentou 10%, esse paciente responde a volume. Isso levantando a perna, tá? Se eu levanto a perna e meu ETCO2, meu CO2 da capnografia aumenta 5%,
esse paciente responde a volume. Se eu tenho VTI e aumenta em 10%, o VTI é aquele integral velocidade-tempo do eco, é um aumento do volume sistólico, o paciente é fluido responsivo. Esse índice de perfusão do oxímetro, se ele passar de 9%, o paciente é responsivo. Menos sensível, sua PAI, pressão sistólica, subiu, levando as pernas, paciente fluido responsivo. Porém, é menos sensível e específico, tá bom? Você pode fazer até isso com um esfigmonomanômetro. Você levanta a perna do paciente e aumentou a tua pressão sistólica, é menos sensível e específico que os outros. Mas se você não tiver um outro método, esse método pode te indicar que o paciente é fluido responsivo, tá bom? Ah, eu estou numa unidade que eu não tenho nada. Tá, você pode levantar a perna. Mas antes de levantar a perna, você vê o tempo de perfusão capilar. 5 segundos. Agora você deitou o paciente, levantou a perna, 1 minuto. Você vê o tempo de perfusão capilar. Se ele for menor, esse paciente responde a volume, porque o sangue da perna chegou rapidamente na periferia, então aumentou a perfusão capilar. Então esse paciente merece receber volume. Então a elevação passiva das pernas e esses vários métodos podem te ajudar a investigar um paciente hipovolêmico para reposição volêmica e correção do choque. Tá? Então, monitorização hemodinâmica. Vê o DO2, VO2, você vê débito cardíaco, tratamento do choque, tipo de choque, fluido responsividade, que é a resposta a volume. Tá? E agora, para terminar, tá bom? São muitas informações. A monitorização hemodinâmica te ajuda em um paciente com desmame ventilatório difícil. Se você não está conseguindo desmamar a ventilação daquele paciente, esse paciente pode ter um problema cardíaco, pode ter um aumento da pressão da artéria pulmonar, pode ter um problema no coração esquerdo. Então, foi até interessante, se não me engano, foi a Cássia que mostrou para a gente, um trabalho interessante, tá? De desmame ventilatório difícil, usando monitorização hemodinâmica. Tá? É pela Universidade de Sorbonne. Tá? Isso. Você vê pressão de artéria pulmonar. Você não consegue desmamar teu paciente. Você está com teu Swan-Ganz, pressão de artéria pulmonar está aumentada, a ocluída, o VE dele está com problema. Você está com eco, você está com um paciente com aumento da pressão também da artéria pulmonar ocluída. Pelo eco, você pode achar a pressão da artéria pulmonar e a artéria pulmonar ocluída, semelhante ao que a gente dá. Aí você tem indício de que esse paciente tem um problema pulmonar ou cardíaco, que está dificultando o volume. Aí você vai ter que tratar isso para desmamar esse paciente. Está dificultando o desmame. O desmame foi difícil e você pesquisar causas cardíacas, monitorização hemodinâmica te ajudará. Tá? Swan-Ganz, eco, tá? Aqui, tá? Então, para terminar, falarei agora quando você tem pouco recurso ou quando você quer fazer uma coisa otimizada. Você não tem catéter de artéria pulmonar, você não tem monitorização minimamente invasiva, você não tem eco, você pode usar um hemograma, uma gasoarterial, você tem a gasovenosa central, o lactato, o gap de CO2, o CO2 da gasometria arterial menos o CO2 da gasometria venosa central, se for acima de 10, esse paciente tem um baixo débito cardíaco, você pode usar uma dobutamina, tá? Se o tempo de enchimento capilar for alterado, também é uma monitorização otimizada, tá? Via PAM, via PAI, via PVC, via diurese. Então, você tem várias ferramentas, se você estiver no local que não tenha tanto recurso. Mas com isso, você consegue tratar, saber o tipo de choque, vai usar droga vasoativa, vai usar inotrópico, vai repor volume, tá? Esse aqui é o Motley, tá? Você vendo o paciente assim, quanto maior a área do Motley, o Motley Score, maior a mortalidade, chega a 90%, 4 a 5, tá? O paciente está mal perfundido, o paciente não está tendo DO2
ele está extraindo muito, a saturação venosa central dele está baixa, a célula está fazendo anaerobiose, o lactato está lá em cima, a célula não está produzindo ciclo de Krebs e a mortalidade aumenta. Então, isso aqui é um score de perfusão tecidual prático. Você vê isso e fala, opa, a coisa está feia aqui. Tá? E fluidoresponsividade, como já falei, você pode usar o capnógrafo, com aumento do EtCO2, o índice de perfusão do oxímetro, PAI, pressão não invasiva, tá? Tempo de perfusão capilar. E, por último, aqui tem um trabalho interessante. Ele queria saber se o paciente era responsivo a volume, se ele podia fazer volume usando a saturação venosa central. Então, ele colhia desafio de volume, botava na maquininha, tinha o valor, e colhia após desafio de volume. Tá? Se houvesse um aumento, mais ou menos de 5% da saturação venosa central após o desafio de volume ou após elevar a perna, esse paciente responde a volume. Mas aí você tem que ter um aparelho de gasometria na tua frente, você tem que fazer isso rapidamente, em 1 minuto, e a tua decisão tem que ser rápida. Não adianta uma gasometria que vai vir horas depois, que aí você não vai conseguir tratar a hipovolemia desse paciente. Então, isso aqui, fluidoresponsividade, você pode usar esses métodos na tua unidade, na tua emergência. Tá? Então, assim, para terminar, monitorização hemodinâmica, tratamento do choque, classificação do choque, DO2, VO2, taxa de extração, saturação venosa central, saturação de oxigênio, saturação venosa de oxigênio, débito cardíaco, Swan-Ganz, a minimamente invasiva, o eco, o POCUS, elevação passiva da perna, tudo isso você consegue com a monitorização hemodinâmica. Tá? Então, ela te ajuda nisso, no tratamento do choque, no transplante. Então, é importantíssimo. É um capítulo muito importante em medicina intensiva e emergência, a monitorização hemodinâmica. Tá? Convido os senhores a nos seguir no YouTube, no Telegram, Facebook, Twitter, e tem o nosso blog aqui, blog de terapia intensiva, tá? .blogspot.com, tá? Estão todos convidados. Foi um massacre de informações, de números, mas apenas para mostrar. O monitor te mostra isso, mas você também pode fazer na mão, você pode fazer na emergência, você pode usar métodos menos caros, mais práticos no seu dia a dia para monitorizar o paciente. Aí eu deixo aqui uma homenagem, tá? Às cidades, tá? Rio de Janeiro, onde eu me formei, fiz cardio e clínica médica. Cabo Frio, a cidade do coração, onde eu morei 6 anos, tá? E aqui São José dos Campos, onde tenho bastante amizade, onde eu fiz medicina intensiva, e é a cidade que está me dando a oportunidade de, inclusive, estar falando agora com os senhores, tá bom? Eu sei que foi extenso, muita coisa, mas é apenas para mostrar a importância de ter uma monitorização hemodinâmica no teu paciente crítico, chocado ou hipotenso, tá bom? E no desmame também, desmame difícil, você consegue ver se o coração está com problema que pode ser um obstáculo para você retirar o ventilador mecânico do paciente. Tá bom? Era só isso tudo e muito obrigado. Bem, Alexandre. Muito obrigado. Obrigado aí. Vai, Rui. Então, a aula do Alexandre foi muito boa, especialmente esse resumo aí no final de como a gente faz em ambientes de baixo recurso, né? Sem monitorização hemodinâmica avançada. Quem não entende muito do assunto não sabe o trabalho que dá para fazer um resumo desse. E esses últimos slides aí também são preciosos, né? Porque é a nossa realidade, né? Os UTIs da região, especialmente SUS, não tem monitorização hemodinâmica avançada. Aí fica aquele bloqueio das pessoas acharem que não dá para fazer nada, mas dá para fazer muita coisa, né? Como ele mostrou aí. Você, com aparelho de ultrassom, exames laboratoriais, exame clínico, você consegue conduzir muito bem os pacientes. Então, parabéns aí pela aula. O Alexandre é um dos que mais entende desse assunto aí, né? Eco e monitorização hemodinâmica é um assunto que ele gosta muito. Sempre deu aulas muito boas, né? Então, parabéns, Alexandre, aí pela aula e pelo resumo. Eu que agradeço a você, ao Alejandro, que vocês me ensinaram o ultrassom point of care. Foi pela residência que eu consegui trabalhar com esse método e acabei o que deslanchou, né? Eu gosto muito,
Mas eu, antes da residência de medicina intensiva no Hospital Municipal, o doutor Alejandro, o doutor Rui, da Márcia, o Chagata, Simone, Bronzato, que eram os nossos preceptores da época, eu não conhecia nada de ultrassom point of care. Ainda preciso aprender muito, mas assim, o divisor de águas foi a residência lá do Hospital Municipal. E agradeço por isso. Bom, enquanto talvez surgem algumas perguntas, seria interessante. Eu queria também parabenizar o Alexandre. Eu estou já no segundo mês do curso de monitorização hemodinâmica para os residentes da Santa Casa e, inclusive, tenho a satisfação de contar também com nossos médicos que estão fazendo PEM no regional. Você resumiu quase uma hora o que eu já fiz em 2 meses de curso. Porque realmente é extenso, né? É bastante extenso e é muita coisa a se falar. Agora, o interessante é que a mensagem que você traz em relação a que nós temos ferramentas que podem ser usadas à beira-leito, né? Talvez com ferramentas simples, exames laboratoriais e a nossa clínica, né? Não esquecer que nós temos uma monitorização hemodinâmica básica, né? Que muito embora forneça ou tenha uma acurácia de 50%, ela é importante, né? Entra dentro do conjunto de avaliações que a gente pode e deve fazer à beira-leito nos pacientes. Aí nós temos a temperatura das extremidades, o tempo de enchimento capilar, a presença ou não de Mottling, diurese, o nível de consciência. São ferramentas básicas, né? Monitorização hemodinâmica básica. E aí, quem tiver uma PAI, já ajuda, né? A avaliar o comportamento da pressão de pulso mesmo, tendo apenas uma PAI, dá para obter informação. E quem não tiver com uma curva oximétrica boa, também dá para obter informação a esse respeito. Lembrando que uma simples pressão de pulso, ou seja, uma diferença entre a pressão sistólica e diastólica, já dá uma ideia indireta de como está esse volume sistólico. Então, olhando uma simples curva de pressão de pulso, a gente tem bastante informação. Eu por exemplo, nós hoje tivemos o caso de um paciente que infelizmente faleceu, e foi muito interessante, porque ontem a gente avaliou esse paciente, a hemodinâmica, com inclusive ultrassom à beira-leito, junto com os nossos residentes aí da Santa Casa, fizemos uma avaliação a função global do ventrículo esquerdo. Ontem tinha uma boa contratilidade, mas era um paciente que estava evoluindo dentro de um quadro de choque séptico. E foi interessante como hoje, diante de uma piora de hemodinâmica, a gente reavaliou esse paciente e comparou a função global do ventrículo esquerdo. Nitidamente, conseguimos perceber como essa contratilidade tinha diminuído difusamente, né? E avaliando laboratorial, o lactato estava aumentado. Curiosamente, né, a saturação estava aumentando não porque ele estava melhorando, muito pelo contrário, porque estava piorando, porque nesse caso já a célula não estava extraindo mesmo. Então, esse oxigênio transportado estava praticamente só recirculando. E pouco tempo depois, esse paciente veio a falecer. Notando essa evolução do choque refratário para choque irreversível e depois para óbito. Então, muito interessante esse casinho. Acho que mostrou bastante do que foi falado hoje aqui à beira-leito e na vida real, né? Então, muito obrigado, Alexandre, parabéns por isso, né? E eu acredito que muitos podem aproveitar esses ensinamentos para pôr em prática aí nas suas UTIs, nas suas emergências. Bom, se tiver alguma pergunta, Rui, dá uma moderada ali para poder avançar. Não temos perguntas.
Eu posso fazer uma, então? Claro. É que Alexandre, você me trouxe aí uma boa lembrança com esse rascunho. Que ainda hoje eu faço os meus residentes fazer esse tipo de tarefinha, né? Esse tipo de tarefinha na mão, na unha, tentar fazer os cálculos do conteúdo arterial, conteúdo venoso, taxa de extração, comparar com a saturação venosa para analisar esse perfil hemodinâmico do paciente, né? Então, mas vamos lá. O Alexandre, dentro da tua experiência, assim, dentro da medicina intensiva customizada, o que mais você tem usado no teu dia a dia à beira-leito, né? Dentro da tua experiência, o que acha que de tudo aquilo que você apresentou, inclusive dentro do perfil customizado, é aquilo que você, no teu dia a dia, tem servido mais para monitorizar esses pacientes à beira-leito? Eu tenho muito acesso ao ultrassom point of care, né? Então, nós temos feito um trabalho com os residentes do ano passado, os de clínica médica, todos os que rodam lá de medicina intensiva. Nós temos feito o eco transtorácico, tá? Que tem o viés de, às vezes, perder a posição, né, do probe e tudo, mas nós tentamos fazer, para fluido-responsividade, um delta VTI, tá? Ou um delta débito cardíaco, e em monitorização, nós temos usado com uma certa frequência, né, que nós estamos fazendo como se fosse uma tarefa, né, uma tarefa meio que obrigatória mensal, porque senão muito plantão, a gente acaba sendo sufocado e não conseguindo fazer isso. Então, fizemos como se fosse uma tarefa de paciente hipotenso, paciente chocado, a gente faz o eco, point of care, a gente vê o débito e nós fazemos aquela continha, né? Com hemograma, gaso arterial e gaso venosa central para calcular DO2, VO2, o conteúdo arterial, a taxa de extração. E foi até interessante, tem um paciente hoje que foi estubado, né? Eu mostrei para o residente de anestésio que está rodando com a gente agora, que aquela letra é dele, né? Ele com a de medicina intensiva R1. Eles calcularam um paciente que estava bem grave, manusearam, trataram esse paciente, e hoje esse paciente foi estubado. E o paciente estava com choque séptico refratário semana passada. A única medida baixa na mão, contando, foi a resistência vascular sistêmica baixa, o débito dele era bom, e nós usamos isso lá, o eco, o hemograma, o gaso arterial e o gaso venosa central. O que eu usei também muito no tempo da residência, né, foi a oximetria de pulso. Nós fizemos um trabalho, foi até para alguns congressos, né, como abstract, pôster, e mostrando uma relação da oximetria de pulso, a variação oximétrica de pulso, com a variação da pressão de pulso. Então, eu peguei um hábito inclusive, nós medimos com uma régua mesmo, tá? A gente congela a tela, a gente vê se o paciente também tem que estar 8 ml por quilo, né? Se não tem arritmia, se ele preenche algumas condições, e a gente faz a variação oximétrica de pulso. Eu tenho usado com uma certa frequência. Agora, o que eu tenho usado mais é o eco e aqueles exames feitos na mão, em unidade, como customização. Uma coisa que eu estou muito interessado em fazer é colher a saturação venosa central pré e pós elevar a perna ou pré e pós um desafio de volume. Eu achei isso bem prático, em unidade que você tem um acesso central, colhe pré e colhe pós, ou eleva a perna, colhe pré e colhe pós. Eu estou com muita vontade de começar a fazer isso também. Capnografia, né? Às vezes a gente eleva a perna do paciente que está com capnógrafo, paciente hipotenso, não sei se o paciente é fluido responsivo, se o CO2 aumenta na capnografia, mais de 5% em 1 minuto, aí eu também tenho usado isso. E lá na Santa Casa, né?
A gente fazia o VPP, a gente pegava, congelava a tela do paciente que tivesse aquelas condições para fazer a variação de pressão de pulso, e com a régua do monitor, a gente via a pressão de pulso maior e menor, e jogávamos na fórmula. Eu também aprendi bastante isso lá na Santa Casa contigo, chefe. Eu também tenho usado, eu acho que um método bem prático. Beleza. E enquanto a point of care, o ultrassom point of care, o eco, a beira-leito, a gente sabe que um dos grandes problemas são as janelas, né? O paciente crítico, por vezes, anasarcado, ele não está na posição mais adequada para a gente poder acessar as janelas da ecocardiografia beira-leito. E qual tem sido essa tua experiência com relação à dificuldade das janelas para poder avaliar VTI ou o débito, Alexandre? Eu lembro muito de uma coisa que o Rui falou quando eu estava na residência, que ele chegava para mim e falava assim, pois é, a gente vai, investiga e não tem a janela, né? Às vezes a única janela que nós temos é a subchifoide, né, no paciente de UTI. Dificuldade de janela é muito frequente, às vezes eu estou com residente, a gente vê gás arterial, gás venosa central, e a gente, quando fomos fazer o débito, não tem janela. Não tem os 5 câmeras, não tem o paraexternal. Aí a gente fica assim, nossa, que chato. Aí a gente tenta buscar outros métodos. Mas o ecocardiograma em UTI, o ideal seria o transesofágico, né, com débito contínuo, né? É o mais sensível e específico para ver débito dentre o ecocardiografia. Mas se nós conseguirmos uma janela, nós fazemos o delta VTI, levantar a perna, mas aí tem a mudança de posição, às vezes, você já é um outro VTI, não é aquele VTI que você calculou, então tem, infelizmente, esses vieses que atrapalham, mas na medida do possível a gente tenta usar para fazer VTI, para medir o débito com transtorácico mesmo. Beleza. Rui, tem alguma coisa a acrescentar em relação a essas questões práticas aí a beira-leito? Não, acho que só uma coisa para o futuro, né? Que é isso que o Alexandre falou, né? O último curso que eu fiz lá no HC de eco com a Lívia Melro, falou-se bastante isso do eco transesofágico, né? Eu acho que o futuro da terapia intensiva vai fazer parte do rol das nossas habilidades o eco transesofágico, porque é isso que eu comentava com o Alexandre, que os pacientes que mais precisam são normalmente os que têm as piores janelas, né? Pacientes obesos, anasarcados, mulher, né, que ainda tem a mama. E o eco transesofágico, eu nunca fiz, mas já acompanhei nesse curso, é muito fácil, né? A imagem é tão fácil de interpretar que acho que é até mais fácil do que o eco transtorácico. E ainda tem aquela vantagem da obstrução dinâmica da saída do ventrículo esquerdo, né? Que é uma coisa que acontece, pode provocar choque. E não tem como você avaliar isso sem uma avaliação dinâmica, né? Se você está fazendo ali, ajustando droga vasoativa, ajustando a hemodinâmica e reavaliando se está tendo obstrução da via de saída ou não. Então, eu acho que para o futuro vai fazer parte aí do expertise do intensivista o eco transesofágico mesmo. A única coisa que impede, acho que é custo, né? Porque é muito mais fácil do que o transtorácico em relação a treinamento, em relação a interpretar as janelas. Concordo contigo. Inclusive um dos marcadores que a gente fala, que é a variação o índice em relação à veia cava superior, se torna mais fácil com ecotransesofágico, né? Mas a imagem pelo ecotransesofágico é muito melhor, certamente, além de a gente poder diagnosticar muita mais coisa, né? Através do ecotransesofágico, né? Eu concordo contigo. Aliás, né? Eu sempre imagino uma UTI ideal no futuro, né? Uma ideal onde procedimentos a beira-leito como endoscopia, broncoscopia e ecotransesofágico sejam parte do treinamento e da expertise do médico que está de plantão na UTI, se é intensivista ou não. Isso porque os procedimentos point of care que possam incluir uma broncoscopia, uma endoscopia digestiva de urgência, né, para algum procedimento de urgência, eu acredito que não tenham
definitivamente o objetivo de tirar o campo de ninguém, ou de invadir o campo de ninguém, né? Aconteceu com a ecocardiografia, né? Me lembro da época em que começou o ensino do Eco Point of Care, né? Houve até uma certa resistência em relação a entrar nesse campo por algum receio de tirar o campo do ecocardiografista, mas no dia a dia se comprovou que pelo contrário, né? Até porque não estaríamos autorizados a emitir nenhum laudo e nosso objetivo não seria absolutamente fazer uma ecocardiografia nesse sentido. Então, o ecotransesofágico, tomara que em algum momento realmente seja parte da expertise do dia a dia do médico que está na UTI conduzindo, né? Às vezes a gente precisaria extrair uma rolha de urgência com um broncoscópio, ou por que não fazer uma endoscopia de urgência para tratar uma varize de esôfago numa hemorragia digestiva maciça, né? Até fazer o contato, esperar o broncoscopista, esperar o endoscopista. Muitas vezes poderíamos ganhar um tempo de ouro e até resolver o problema em caráter de urgência, né? Então, concordo plenamente contigo, né? Tomara que esse futuro não seja tão distante e em algum momento sejam parte também do dia a dia do médico que está na UTI. Isso até uma coisa interessante, né? Quando a gente começou a fazer eco transtorácico, né? Que eu até comentei com o Alexandre essa frase aí, que os que mais precisavam não tinha janela. E aí a gente começa a se questionar, né? Se é a nossa... que a gente não tem prática, e se com a curva de aprendizado a gente melhora a janela, melhora, obviamente. Mas eu ficava sempre pensando assim, eu falei, pô, mas eu chamo os cardiologistas, eles vêm e conseguem fazer, né? Só que depois quando você começa a entender o exame, o método, você começa a ver que na verdade eles não estão pegando a janela direito, né? Ou não estão com a visualização boa da janela, especialmente da parede livre do ventrículo. E eu vejo aqui na região que eles falam um pouco isso, né? Ah, a janela está ruim, vou pedir um transesofágico. E eu vi que em grandes centros isso acontece muito, né? O cardiologista vem, ele vê que a janela é ruim, que ele não consegue avaliar direito, ele pede o eco transesofágico. Aqui na região eu raramente ouço esse aqui só com transesofágico, essa frase, né? Então, assim, é bom também a gente dominar o método que a gente começa a ficar um pouco mais crítico, né? Dos exames que a gente está recebendo, dos laudos que a gente está recebendo. Mas, de todo jeito, é como o Leandro falou, a nossa expertise não compete com a do ecografista, porque o que eu vou buscar no eco são informações diferentes, né? Do que o eco morfológico, completo que o cardiologista faz. Além do que várias das coisas que eu preciso fazer no eco point of care precisa de reavaliação constante, então não faz sentido você chamar um cara, fazer o eco uma vez, né, para as coisas que eu preciso, que é ver droga vasoativa, ver alterações dinâmicas, ver TEP, ver resposta a fluidos, então eu preciso ficar repetindo o eco várias vezes, ou seja, não tem como não ser pelo intensivista, né? A não ser que você vai contratar um ecografista para ficar plantado lá na UTI 24 horas, que não vai acontecer, né? Verdade. Bom, acho que não tem perguntas, né, Rui? Não. Tá. Bom, então, eu acredito. Você tem algum comentário a mais, Alexandre, que você gostaria de fazer antes de encerrar a nossa reunião? O que eu queria deixar de mensagem é que dá para fazer, tá? Não precisa ser o melhor monitor, o método mais caro, em qualquer unidade, em qualquer local do país, do mundo, né? Dá para fazer monitorização hemodinâmica. Dá para descobrir, dá para tratar choque, ajuda bastante. São métodos que ajudam bastante. Então, assim, por mais que o plantão esteja corrido, para um pouquinho, e o paciente está instável, procura a causa do choque, procura tratar aquilo. Achei muito interessante o paciente hoje sendo extubado e nós com os residentes fazendo eco transtorácico, aquelas contas na mão e descobrimos que era um choque distributivo, resistência baixa, não precisou entrar com inotrópico, tratou a causa, claro, né? Mas a monitorização hemodinâmica no momento crítico desse doente foi feito com aquele papel, com aquelas continhas. E hoje, voltei para o plantão, o paciente estava estubado,
o tratamento do paciente foi contínuo pela equipe, claro, mas me chamou a atenção porque, olhando do jeito que estava, eu achei que o paciente ia falecer naquele dia. E eu achei que contribuiu, né? Contribuiu com o tratamento. Então, onde você tiver, faça. Você pode fazer, às vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Fazer contra, fazer na mão, mas te ajudará muito na condução de doente crítico. Beleza. Então, mais uma vez, Alexandre, muito obrigado Obrigado pelo pelo esforço, convite. pelo tempo, por passar essas informações que são muito, muito ricas, tendo em vista que traduz a tua experiência e o enfoque justo da medicina intensiva customizada, que é o objetivo do nosso grupo, do nosso treinamento, do nosso dia a dia, e o objetivo que foi o alicerce para iniciar esse trabalho do grupo Medicina Intensiva Customizada. Então, muito obrigado a todos os que também nos acompanharam, principalmente aos nossos residentes, né, que a gente convidou e pediu para que eles aprendam um pouquinho mais, e todos os demais colegas que prestigiaram ali com sua presença essa reunião, né? Vamos continuar promovendo essas reuniões a futuro. Todos estão convidados a assistir às aulas que estão gravadas aí no nosso grupo, né? Essa aqui também o Rui provavelmente já vai preparar para deixá-la pronta, e que quem tiver interesse em assistir novamente possa rever essa e todas as outras que estão aí já gravadas. Então, da minha parte, muito obrigado a todos vocês. Espero que tenha sido realmente útil. Muito obrigado a Rui, que mais uma vez nos auxilia nessa moderação e na parte logística destas nossas reuniões pelo Zoom. Deixo você, Rui, aí para encerrar, então. Então, acho que já comentaram tudo, né? Vamos divulgar as aulas, se puderem, né? Especialmente para residentes, intensivistas aí da região. Já vou fazer o up nessa aula, a gente já tem um conteúdo bem interessante aí no canal do YouTube de Medicina Intensiva Customizada, e a gente também precisa de pessoas que queiram também participar com a gente, fazer aulas, né? A ideia é ser um grupo interativo. Parabéns aí ao Alexandre e boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, tchau. Um abraço a todos.